Galerinha, vamos então para o nosso último aqui, o último vídeo do Foucault. Nós vamos falar agora do chamado panóptico, que é um termo aqui que ele usa. Eu vou ler rapidinho aqui, a gente vai entender rapidinho como que é esse processo aqui. Ó. É o seguinte, o panóptico era uma espécie de precursor do Big Brother. Um presídio cujas celas e centro de vigilância estavam dispostos de tal maneira que um único guarda poderia observar todos os prisioneiros sem que eles soubessem ao certo se havia alguém a observá-los. Era como se o guarda assumisse um papel divino, a onisciência. Né? Para quem vive na era de reality show, né, que é o nosso caso, não é preciso muita imaginação para perceber que esse conceito, além de permitir a criação de presídios mais eficientes e claustrofóbicos, também está por detrás de coisas tão diversas quanto sistemas de monitoramento de suspeitos nas fronteiras, nas câmaras de vigia de locais públicos e muitas outras maneiras de acompanhar cada passo do cidadão na sociedade moderna. Então, assim, a ideia do panóptico aqui ó, é exatamente essa aqui. Vou até indicar uma série aqui, né, Vis-a-Vis, né, tem no Netflix, que mostra mais ou menos esse modelo aqui. Você tem uma torre central e aqui você tem ó, quatro pavimentos. Você tem quatro pavimentos aqui, onde você tem, em todos esses pavimentos, você tem prisioneiros. Ou seja, quem está aqui na torre, ele tem essa visão de 360 graus. Só que ele tem condições de ver todos os prisioneiros, mas os prisioneiros não os vê. Então eles não. A sensação que o prisioneiro tem é que toda vez que ele olha para a torre é que ele está sendo observado. Mas pode ser que não. Mas só o fato dele sentir que está sendo vigiado já o faz seguir, né, digamos assim, um parâmetro, né, mais adequado àquele comportamento. É o que a gente sente também dentro da sociedade. Nós sabemos, né, essa ideia do panóptico, né, é aquela ideia do olho que tudo vê. Né, e hoje é isso na sociedade. O tempo inteiro nós estamos andando aí pelas ruas, tem câmera de um lado, tem câmera do outro, qualquer coisa que precisar, rapidamente vai ser consultada essa câmera e vai ser resolvido esses problemas. Né? Então, assim, né, o que é o panóptico? O olho que tudo vê. E ele tem exatamente essa perspectiva né, o Foucault vai dizer essa perspectiva divina da onisciência. Né? Ele tudo sabe, tudo vê, tudo sabe, sem com que as outras pessoas percebam. Então, essa vigilância é tão sutil. Você pode ver, por exemplo, quando a gente fala do Big Brother, no início as pessoas estão lá preocupadas com a câmera, lá, uma coisa e outra. Mas à medida que o programa vai passando, ele esquece da câmera e vai vivendo. Né? Mas ele está o tempo inteiro sendo vigiado. E nós também. Por exemplo, quem é que anda hoje para a rua? Será que essa câmera está me filmando, isso, aquilo? Não. A gente simplesmente vai, segue a vida. Mas o olho que tudo vê está nos vendo aí entrando nas lojas, está nos vendo sair das lojas, está nos vendo gastar o dinheiro e tudo mais. Né? Vamos lá. No século XIX, a punição passa a integrar um sistema de controle social mais amplo, que Foucault chama de disciplina. Né? Ou seja, antes era muita questão punitiva. Agora, no século XIX, a disciplina é tão forte que as pessoas perdem muito da alegria. A fábrica tem o horário certinho para ser cumprido, né? Você tem horário para ir no banheiro, você tem horário para tudo. Então tudo está muito engessado. Né? Uma espécie de mecanismos que visam separar o indivíduo, né, dos outros e de si mesmo. E assim qualificando-os mais como sãos e como loucos, normais e anormais, sadios e doentes, bons cidadãos e delinquentes. Há um deslocamento do problema da infração à norma do problema da autonomia da conduta do indivíduo. Passo a existir menos punição, mais vigilância. Gente, aqui é uma situação interessante, porque o Foucault faz uma crítica aqui, que é o seguinte, é essa ideia aqui, ó, que ele vai trabalhar normal e anormal, sadio e doente. Então, ó, o anormal, o doente, o delinquente,
eles eram tirados do convívio da sociedade, e ao serem tirados do convívio da sociedade, essas pessoas muitas vezes eram colocados, né, em algum hospício, uma situação dessa, e lá ele não tinha mais o convívio com a sociedade. Você pode pensar, por exemplo, Barbacena, por muito tempo, né, conhecida até hoje, conhecida como Cidade dos Loucos. Você tinha o trem dos loucos que vinha do Rio, e todos os dias ele literalmente trazia três pessoas que eram tiradas da sociedade e eram trazidas aqui para o, né, pro Hospital Colônia em Barbacena, antiga, né, mais conhecida por nós por FEMIG, né, mas né, inicialmente Hospital Colônia, ou seja, vinha o trem trazia os loucos, desembarcava os loucos aqui, e aqui simplesmente ali, e assim, a pessoa ali vivia, ali morria e ali sumia, tudo mais, ou seja, ele não voltava mais para o convívio da sociedade. Então, tidos como anormais, como doentes, como delinquentes. Né? Então tinha esse afastamento, tinha quem era normal, quem era sadio, quem era bom cidadão, ficava no convívio social. E todos aqueles que eram tidos como anormais, tidos como doentes, tidos como delinquentes, eles eram literalmente tirados do convívio social. Né? Hoje você pode ver que já não existe mais a FEMIG, existem chamadas residências terapêuticas. E essas residências terapêuticas querem literalmente fazer com que essas pessoas, né, elas possam, né, estar no convívio da sociedade, não tirá-las da sociedade. Para Foucault, a disciplina também se manifesta nas escolas, na indústria, nas forças armadas, né? Justamente como maneira de exercer o poder para produzir sujeitos capazes de funcionar como engrenagem da nova sociedade pós-absolutista, até o tempo de as pessoas dispõem para controlar de forma muito mais estrita do que se via antes. Gente, quando fala aqui escola, indústria e forças armadas, o que o Foucault vai dizer? No século XIX, essas três instituições aqui, elas trabalhavam para fazer um exército, né, extremamente obediente, pessoas extremamente obedientes. Você pode ver que na escola, se você for conversar com seu avô, com a sua avó, você vai ver que naquela época tinha, por exemplo, a palmatória, a famosa varinha de marmelo, né, onde as pessoas, ao aprontar, ficar lá, né, de joelhos em caroço de milho porque fez uma determinada bagunça. Então, assim, a valorização da disciplina do aluno nas indústrias, e aí eu convido vocês a assistir Tempos Modernos, a figura de Charles Chaplin é muito interessante, porque assim, o como que eles têm que ficar ali o tempo inteiro, a esteira está passando e o tempo inteiro o cara ali, ele não tem tempo de pensar, ele tem que executar o processo. E a questão das Forças Armadas, daquela obediência, né, extremamente assim, sim senhor, e não se discute mais nada. É aquilo e pronto, acabou. Então, ou seja, aqui a gente está falando, tá, gente? Nós estamos falando de século XIX e início do século XX, tá, gente? O Foucault está falando desse período. Então, a escola era extremamente engessada, as indústrias extremamente engessadas, as forças armadas extremamente engessadas. Criava esse cidadão obediente. O Estado tenta transmitir a imagem de que esse poder exercido pelos indivíduos é benevolente. Essa escola, essa indústria, essa força armada é boa. Algo que supostamente pretende apenas corrigir e reformar a pessoa, nunca apenas para puni-las. Isso, porém, revela uma intolerância crescente contra qualquer desvio nas normas de comportamento. Então, olha só, intolerância contra qualquer tipo de desvio. Nessa escola, esse menino é extremamente punido. Nessa indústria, o sujeito era literalmente mandado embora rapidamente. Nas Forças Armadas, até hoje, o cara pode, inclusive, até ser preso, né? Mesmo lá dentro mesmo. Ao mesmo tempo, certos delitos ligados ao funcionamento financeiro de grande escala desse tipo de sociedade, chamados crime do colarinho branco, como desvio de dinheiro, tendem a ser punidos de forma menos direta, com multas ou outros dispositivos, né, do que furtos, por exemplo. É claro, assim, a gente sabe que no Brasil, claramente,
O ladrão que rouba uma galinha, o cara vai pegar muito tempo de cadeia, tá lascado. O cara que, né, que desvia aí 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, ele, assim, a vida dele, né, no presídio, fica lá com aquela tornozeleira, depois de pouco tempo tá saindo, isso e aquilo, tem toda uma regalia, né? O crime de colarinho branco ele ainda não é punido da mesma forma que os outros crimes normais. É claro que a análise Foucault não elimina a necessidade de legitimar sobre crimes e de construir prisões. Não é isso não. O Foucault ele acha interessante essa questão da prisão, sim. Ele só não, o Foucault ele só não é contra a agressividade ao extremo. O olhar humanitário é importante. A obediência à lei, sim, a disciplina, sim, mas sem necessariamente ser extremamente punitivo. Então, doutores, termino por aqui Foucault